Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi. Neste vídeo vamos ter mais uma hora de exercícios de probabilidades. Este é o vídeo número 3. Antes de começar, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Se não quiserem ver o vídeo todo de seguida, até ao fim, poderão mais tarde ir à descrição do vídeo portanto, verem mais tarde o vídeo a partir de onde estavam, a partir do exercício que quiserem, ok? Vamos ao exercício 1. Uma caixa tem 9 bolas distinguíveis apenas pela cor. 6 pretas, 2 brancas e uma amarela. Considere a experiência aleatória que consiste em retirar dessa caixa simultaneamente e ao acaso 3 bolas. Determina a probabilidade das bolas retiradas não terem todas a mesma cor. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Ora, então eu vou resolver este exercício pelo acontecimento contrário. Portanto, nós queremos a probabilidade das bolas retiradas não terem todas a mesma cor e eu vou calcular essa probabilidade calculando a probabilidade de as bolas retiradas terem todas a mesma cor, que é o acontecimento contrário. Então, a que é igual essa probabilidade? Ora, portanto, 1 menos a probabilidade de terem todas a mesma cor. Qual é o número de casos possíveis? Ora, eu tenho 9 bolas, não é? Todas elas, portanto, elas só são distinguíveis pela cor, ok? E por isso, eu tenho 9 bolas, e das 9 eu vou escolher 3, ok? Portanto, das 9, simplesmente quero formar um conjunto com 3 bolas, ok? E eu interessa-me que elas tenham todas a mesma cor. Ora, se eu vou retirar 3 bolas e elas têm de ser todas da mesma cor, então eu não posso fazer isto tendo apenas uma bola amarela. Se só há uma bola amarela na caixa, eu não posso retirar 3 amarelas. Não podem ter todas a mesma cor. O mesmo relativamente às bolas brancas. Então, eu só posso tirar das 6 pretas, escolher 3. Dessas 6 bolas pretas, escolher 3. Porque eu não posso tirar 3 bolas brancas e 3 bolas amarelas. Assim, das 6 bolas pretas, eu tiro 3. A probabilidade deste acontecimento vai ser, por isso, 16/21 avos. Exercício 2. Na figura em baixo está representado num referencial ortonormado OXYZ um octaedro regular ABCDEF cujos vértices pertencem aos eixos coordenados. Qual é a probabilidade de a reta definida por esses dois vértices ser paralela à reta definida por x igual a 1 e y igual a 2? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Em primeiro lugar, a reta x igual a 1 e y igual a 2 é uma reta paralela ao eixo ao z. Certo? A partir daí, sabendo isso, torna-se tudo muito mais fácil. Ora, relativamente ao número de casos possíveis, eu tenho 6 vértices, ok? E para formar uma reta, portanto, não interessa a ordem pela qual os vértices são escolhidos. Não interessa se tenho a reta AB ou se eu tenho a reta BA, elas são a mesma reta, essas duas. Portanto, não interessa a ordem. Pelo que dos 6 vértices, eu escolho 2. Por isso trata-se de combinações. Relativamente ao número de casos possíveis, quantas retas é que eu consigo ver na figura que sejam paralelas ao eixo OZ? Apenas uma. A reta EF. AF, aliás. A reta AF. E, assim, o número de casos favoráveis é igual a 1. Esta probabilidade, na forma de fração irredutível, é igual a 1/15 avos.
Exercício 3. Uma caixa tem 6 bolas distinguíveis apenas pela cor. 2 azuis e 4 pretas. Considere a experiência aleatória que consiste em retirar ao acaso, uma a uma, sucessivamente e sem reposição, todas as bolas da caixa. À medida que são retiradas da caixa, as bolas são colocadas lado a lado, da esquerda para a direita. Determine a probabilidade de as duas bolas azuis ficarem uma ao lado da outra. Ora, nós temos 6 bolas na caixa. E a ideia é ir dispondo as bolas da esquerda para a direita, à medida que elas vão saindo. Qual é que é a probabilidade das duas bolas azuis ficarem ao lado uma da outra? Relativamente ao número de casos possíveis, eu vou começar por escolher em que posições é que as bolas azuis vão ficar. Ou seja, vamos determinar se fica na primeira e na segunda posições, se ficam na primeira e na terceira, se ficam na segunda e na última, por exemplo. Portanto, vamos determinar em que posição é que as bolas azuis vão ser colocadas. Ok? Assim, eu tenho 6 bolas e vou escolher 2. Portanto, combinações de 6, 2 a 2. E porquê combinações? Porque uma bola azul não é distinguível da outra. Ok? As bolas são distinguíveis pela cor, mas dentro das bolas com a mesma cor nós não podemos distingui-las uma das outras. Ok? E alguns, se calhar, estão-se a perguntar, então eu não podia ser combinações de 6, 4 a 4? Eu, em vez de escolher as bolas azuis, não posso escolher as pretas? Sim, podem escolher as pretas. Portanto, combinações de 6, 4 a 4 também poderia ser um número de casos possíveis. Mas, portanto, se escolher duas azuis, não é? Portanto, combinações de 6, 2 a 2. Portanto, ao escolher as azuis, eu fico automaticamente... Os outros lugares ficam automaticamente para as bolas pretas. Ok? Portanto, tenho 4 lugares para 4 bolas pretas. Então, relativamente ao número de casos favoráveis. Onde é que eu posso colocar as bolas azuis? E elas têm que ficar juntas, não é? As bolas azuis podem ficar juntas na primeira e na segunda posições, na segunda e na terceira e na quarta e na quinta e última posições. Ou seja, podem ficar juntas de 1, 2, 3, 4, 5 maneiras. Ok? Por isso, o número de casos favoráveis é 5. A probabilidade pedida, portanto, é esta. Exercício 4. Na figura em baixo está representado num referencial ortonormado ao XYZ um octaedro ABCDEF cujos vértices pertencem aos eixos coordenados. Escolhem-se, ao acaso, 3 vértices desse octaedro. Qual é a probabilidade desses 3 vértices definirem um plano paralelo ao plano da equação z igual a 5? Ora, então qual é que é a probabilidade pedida? Portanto, relativamente ao número de casos possíveis, nós temos 6 vértices e dos 6 escolhemos 3. Não interessa a ordem, porque o plano ABC é o mesmo do plano BCA, por exemplo. Portanto, não interessa a ordem pela qual os vértices saem. Ora, se nós queremos formar um plano paralelo ao plano da equação z igual a 5, eu só posso usar os vértices BCDE para formar um plano. Não é? Só posso usar 3 desses 4 vértices para definir um plano paralelo ao da equação z igual a 5. E assim, o número de casos favoráveis, portanto, é combinações de 4, 3 a 3. Portanto, dos 4 vértices que eu tenho, o B, o C, o D e o E, eu vou escolher 3 vértices. Ok? Isto, portanto, será igual a 4 sobre as combinações de 6, 3 a 3. E assim a resposta certa é a opção B.
Exercício 5. De uma empresa com sede em Coimbra, sabe-se que 60% dos funcionários residem fora de Coimbra e que os restantes funcionários residem em Coimbra. Considere ainda que a empresa tem 80 funcionários. Escolhem-se, ao acaso, 3 funcionários dessa empresa. Qual é a probabilidade de, entre esses funcionários, haver no máximo 2 a residir em Coimbra? Ora, se a empresa tem 80 funcionários e 60% dos funcionários residem fora de Coimbra, então quantos funcionários residem fora de Coimbra? Ora, portanto, é 60%. Portanto, é 60% desses 80 funcionários. Ou seja, portanto, 80 vezes 6 décimos. E, portanto, ficamos com 48 funcionários que residem fora de Coimbra. Obviamente que os restantes residem em Coimbra. E esses são 32. Ora, então vai-se escolher 3 funcionários ao acaso e queremos saber qual é que é a probabilidade de haver no máximo 2 a residir em Coimbra. Ora, se há no máximo 2 a residir em Coimbra, isto é, ou não há nenhum, ou há um a residir em Coimbra, ou há 2. Mas eu posso fazer isto de outra maneira. Eu posso ir pelo acontecimento contrário. Qual é que é o acontecimento contrário ao de haver no máximo 2 a residirem em Coimbra? É precisamente o acontecimento contrário a esse, é o de residirem todos em Coimbra. Ok? Então a probabilidade pedida é 1 menos a probabilidade de residirem todos em Coimbra. Ou seja, qual é que é o número de casos possíveis se residirem todos em Coimbra? Ora, eu tenho 80 funcionários e dos 80, seja como for, eu escolho 3. Relativamente aos casos favoráveis, eu tenho de escolher todos de Coimbra, não é? Eu tenho 32 pessoas, não interessa a ordem, eu simplesmente quero escolher um conjunto de pessoas que sejam de Coimbra, ok? Portanto, desses 32, eu escolho 3. Sim? E, portanto, esta é a probabilidade pedida. Exercício 6. Na figura em baixo está representado num referencial ortonormado ao XYZ o poliedro NOPQRS-TUV, que se pode decompor num cubo e numa pirâmide quadrangular regular. Sabe-se que o vértice P pertence ao eixo OX, o vértice N ao eixo OY, o vértice T ao eixo OZ. Sabe-se que o vértice R tem de coordenadas 2, 2, 2 e que o plano PQV é definido pela equação 6x mais z menos 12 igual a 0. Dispõe-se de 7 cores diferentes, das quais uma é branca e outra é azul, para colorir as 9 faces do poliedro NOPQRS-TUV. Cada face vai ser colorida com uma única cor. Considere a experiência aleatória que consiste em colorir ao acaso as 9 faces do poliedro, podendo cada face ser colorida por qualquer uma das 7 cores. Determina a probabilidade de, no final da experiência, o poliedro ficar exatamente com 2 faces brancas, ambas triangulares, e exatamente 2 faces azuis, ambas quadradas, e as restantes faces coloridas com cores todas diferentes. Apresenta o resultado na forma de dízima arredondado às décimas de milésima. Então, qual é que é a probabilidade pedida? No que toca aos casos possíveis,
eu tenho 9 faces para colorir e tenho 7 cores para colorir cada uma das 9 faces. Ou seja, para cada uma das faces eu tenho 7 maneiras diferentes de as poder colorir. Assim, o número de casos possíveis é 7 à nona. Ok? No que toca aos casos favoráveis. Ora, nós tínhamos de ficar exatamente com duas faces brancas e essas faces têm de ser triangulares. Quantas faces triangulares é que há? Há 4. Ok? E por isso, das 4 faces triangulares, eu vou escolher duas. Não interessa a ordem, ok? Para pintar de branco. Portanto, das 4, duas. E, para além disso, eu vou pintar duas faces com a cor azul e têm de ser ambas quadradas. Ora, então vamos escolher quantas faces vamos determinar quantas maneiras é que nós podemos fazer isto. Nós temos 5 faces quadradas e eu quero escolher 5 dessas faces. Eu quero dessas 5 faces escolher duas para pintar de azul. Assim, eu já pintei 4 faces. Ok? E por isso, as restantes faces que eu pintar não podem ser pintadas nem de branco nem de azul. Ora, eu tenho 5 faces para pintar, porque já pintei 4, não é? E assim, tenho 5 faces para 5 cores e por isso tenho 5 fatorial maneiras de as poder pintar, porque elas têm de ficar pintadas com cores todas diferentes. Assim, o valor da probabilidade pedida, arredondada às décimas de milésima, é igual a 0,0002. Exercício 7. Um saco contém 9 bolas numeradas de 1 a 9, indistinguíveis ao tato. Retiram-se, sucessivamente e ao acaso, 3 bolas do saco. As bolas são retiradas com reposição. Isto é, repõe-se a primeira bola antes de se retirar a segunda e repõe-se a segunda bola antes de se retirar a terceira. Qual é a probabilidade de o produto dos números das 3 bolas retiradas ser igual a 2? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então, qual é que é a probabilidade pedida? Ora, os casos possíveis. Para cada uma das 3 vezes que retiramos uma bola, existem 9 hipóteses. Porquê? Porque por cada vez que tiramos uma bola, as bolas são repostas no saco. Ok? E por isso, para a primeira bola que eu retirar há 9 hipóteses. Também há 9 hipóteses para a segunda bola que for retirada e o mesmo para a terceira. Então, isto significa que eu tenho de considerar, isto são arranjos com repetição, não é? Arranjos completos, e por isso eu vou ter que considerar a ordem, portanto, a ordem pela qual as bolas são retiradas no número de casos favoráveis. Porque eu fiz isso para os casos possíveis, ok? Para os casos possíveis, a ordem importou. Tratam-se de arranjos com repetição. Então, como é que nós podemos obter o produto das 3 bolas igual a 2? Por exemplo, reparem, 1 vezes 1 vezes 2 é 2. Ou seja, para nós obtermos um produto, para que o produto das 3 bolas seja igual a 2, tem que haver 2 bolas com o número 1 e uma com o número 2. Ora, como a ordem importava para os casos possíveis, para os casos favoráveis também vai importar,
o que significa que eu tenho 3 bolas a serem retiradas e eu tenho que escolher em que posições é que em que vão ficar as bolas com o número 1. Ok? Se, por exemplo, na primeira e na segunda, na primeira e na terceira, ou na primeira, ou na segunda e na terceira, aliás. Portanto, já perceberam que existem 3 maneiras, não é? Portanto, das 3 posições onde podem ficar as bolas com o número 1, escolhemos 2. Assim, o valor da probabilidade pedido, na forma de fração irredutível, é 1/243 avos. Exercício 8. Um saco contém n bolas indistinguíveis ao tato, numeradas de 1 a n, sendo n um número par maior que 3. Retiram-se, em simultâneo e ao acaso, 3 bolas do saco. Escreva uma expressão, em função de n, que dê a probabilidade dessas 3 bolas, 2 terem número par e uma ter número ímpar. Não simplifique a expressão que escrever. Então, qual é essa a probabilidade pedida? Portanto, vamos ter que escrever esta probabilidade em função de n, relativamente ao número de casos possíveis. Ora, eu simplesmente quero escolher 3 bolas. Eu aqui não vou considerar a ordem relevante. Eu simplesmente quero retirar das n bolas que eu tenho, quero retirar 3. Portanto, se aqui a ordem não interessa, portanto, para os casos favoráveis, aliás, a ordem também não vai interessar. Assim, eu tenho que escolher portanto, dessas 3 bolas, eu quero saber quantos casos favoráveis é que eu tenho, podendo tirar 2 com o número par e uma com o número ímpar. Mas para isso eu preciso saber quantas bolas pares, quantas bolas com o número par e quantas bolas com o número ímpar é que o saco tem, se tiver n bolas. Esse n é um número par. Como o n é par, digamos que o n é igual a 4. Tinha que ser maior que 3, não era? Digamos que é igual a 4. Então as bolas poderão ter os números 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, 1, 2, 3 e 4. Sim. Assim, temos 2 com número par e 2 com número ímpar. Vejamos para o n, por exemplo, igual a 6. Temos, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 3 com o número ímpar, portanto 1, 3 e 5, e 3 com o número par, 2, 4 e 6. Então, se eu tiver n bolas, não é? Quantas pares é que eu tenho no saco? Quantas com o número par é que eu tenho no saco? N sobre 2, não é? E também tenho n sobre 2 bolas com o número ímpar. Então, como eu quero escolher 2 com o número par, dessas n sobre 2 que eu tenho, eu vou escolher 2 com o número par. E, das n sobre 2 que eu tenho, com o número ímpar, eu escolho uma apenas. Combinações de n sobre 2, 1 a 1. Portanto, se quiserem, até podem escrever n sobre 2. E é isto. Ok? Não precisamos de simplificar a expressão. Portanto, esta é a resposta à questão 8. Exercício 9. Na figura em baixo está representado num referencial ortonormado OXYZ o prisma quadrangular regular OPQRS-TUV. Sabe-se que a face OPQR está contido no plano XOY. Sabe-se também que o vértice Q pertence ao eixo OY e o vértice T pertence ao eixo OZ. O plano STU tem a equação Z igual a 3. Escolhem-se, ao acaso, 3 vértices do prisma. Determina a probabilidade de o plano definido por esses 3 vértices ser perpendicular ao plano XOY. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então, qual é que é a probabilidade pedida? Comecemos então pelos casos possíveis. Eu tenho 8 vértices, não é? O prisma tem 8 vértices e desses 8 eu quero escolher 3. E não interessa a ordem pela qual os vértices são escolhidos.
porque termos o plano STU ou termos o plano TSU, bom, eles são o mesmo plano, não é? Portanto, não interessa a ordem. Relativamente ao número de casos favoráveis, eu vou determinar o número de casos favoráveis de uma maneira um pouco diferente. Eu vou resolver desta maneira. Se eu vos perguntar quantas arestas é que eu tenho que são perpendiculares ao plano x ou y. Ouviram bem? Arestas. Eu tenho 4. Há 4 arestas do prisma que são perpendiculares ao plano x ou y. Não é? Por exemplo, o TO, a aresta TO, a aresta UP, a aresta VQ e a aresta SR. Portanto, eu tenho 4 pares de vértices que são perpendiculares ao plano x ou y. A partir daí, digamos que eu escolho a aresta TO, por exemplo. Para eu obter um plano perpendicular ao plano x ou y, quais são os vértices que eu posso escolher? Será que eu posso escolher o vértice P? Posso. O vértice Q, será que eu posso escolher? Também. O R também. O V também. O S também. E o U também. Portanto, posso escolher qualquer um dos outros 6 vértices que restarem. Assim, o número de casos, aliás, a probabilidade, o valor da probabilidade pedida, na forma de fração irredutível, é igual a 3 cêntimos. Exercício 10. Uma escola secundária tem alunos de ambos os sexos. Uma das turmas dessa escola tem 30 alunos, numerados de 1 a 30. Com o objetivo de escolher 4 alunos dessa turma para formar uma comissão, introduzem-se num saco 30 cartões indistinguíveis ao tato, numerados de 1 a 30. Em seguida, retiram-se 4 cartões simultaneamente e ao acaso. Qual é a probabilidade de os dois menores números saídos serem o 7 e o 22? Ora, vejamos então o seguinte. Eu quero formar uma comissão. Se eu quero formar uma comissão, não interessa a ordem pela qual eu escolho os alunos, não é? Eu, dos 30 alunos que eu tenho, eu quero escolher 4 alunos, ok? Desses 30. Não interessa a ordem. Relativamente aos casos favoráveis, eu quero saber qual é que é a probabilidade dos dois menores números saídos serem o 7 e o 22. Então, eu tenho que garantir que o 7 e o 22 saem. E depois tenho que garantir que não sai nenhum com números menores do que estes. Ora, então, se os menores são o 7 e o 22, quantos números é que ainda podem sair? Se o 7 e o 22 são os menores números, os números que ainda podem sair são o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29 e o 30. Ok? Portanto, podem sair qualquer um destes 8. Ou seja, se eu tenho que garantir que sai o 7 e o 22, em seguida, eu tenho que garantir que destes 8 que eu tenho, de 23 a 30, tenho de escolher 2. Porque eu tenho que garantir que o 7 e o 22 saem. Portanto, já não vou ter 4 para escolher, mas sim já vou ter 2 para escolher. Portanto, dos 8 que me restam, que eu ainda posso escolher, vou escolher 2. Não interessa a ordem. Assim,
a probabilidade pedida, arredondada às milésimas, é 0,001. Exercício 11. Na figura em baixo está representado num referencial ortonormado ao XYZ um prisma hexagonal regular. Sabe-se que PQ e QR são arestas de uma das bases do prisma. Escolhem-se, ao acaso, dois vértices de cada uma das bases do prisma. Determina a probabilidade desses 4 pontos pertencerem a uma mesma face lateral do prisma. Apresenta o resultado na forma de dízima arredondada às centésimas. Então, qual é que é a probabilidade pedida? Relativamente ao número de casos possíveis, eu tenho que escolher dois vértices de cada uma das bases. E cada uma das bases do prisma tem 6 vértices. Não é? E, portanto, dos 6 vértices que tenho de uma das bases, escolho 2. Depois vou à outra base e dos 6 vértices que eu tenho, escolho outros 2. E não interessa a ordem pela qual eu escolho. Simplesmente quero ter um conjunto de 2 vértices. Ok? Então, eu quero saber qual é que é a probabilidade desses 4 pontos pertencerem a uma mesma face lateral do prisma. Ora, se eu escolho 2 vértices de cada uma das bases, o número de casos favoráveis vai ser precisamente o número de faces laterais que o prisma tem, que são 6. Ok? Portanto, o número de casos favoráveis, cada uma das faces laterais tem 4 vértices, não é? E, portanto, os casos favoráveis vão ser todos, vai ser o número de faces laterais que o prisma tem. Assim, o resultado na forma de dízima, arredondado às centésimas, é, por isso, 0,03. Exercício 12. Dispõe-se de 14 caracteres, usando os algarismos de 1 a 9 e as vogais A, E, I, O, U, para formar códigos de 4 caracteres. Escolhe-se, ao acaso, um código de entre todos os códigos de 4 caracteres, repetidos ou não, que é possível formar com os 14 caracteres. Determina a probabilidade desse código ser constituído por 4 algarismos diferentes, cujo produto seja um número ímpar. Apresenta o resultado arredondado às milésimas. Ora, quantos casos possíveis é que nós temos? Eu tenho que formar códigos com 4 caracteres, não é? Para cada um destes caracteres, eu tenho 14. Para cada uma destas posições, eu tenho 14 caracteres possíveis. Por isso, o número de casos possíveis vai ser 14, 14 à quarta. Então, e os casos favoráveis? Quantos números constituídos por 4 algarismos diferentes, cujo produto seja um número ímpar, eu consigo formar? Em primeiro lugar, eu tenho que perceber quando é que o produto de 4 algarismos é um número ímpar. Então vejamos. Por exemplo, eu sei que têm de ser 4 algarismos diferentes. Mas se existirem alguns que sejam iguais, também não faz diferença. O que eu quero é perceber se o produto, neste caso, por exemplo, entre 4 números ímpares, vai dar um número ímpar. E vai, não é? Portanto, este produto é 15. Então, e agora se eu tiver 3 ímpares e um par? Ora, 3 vezes 15 3 vezes 5 é 15, vezes 2, 30. Portanto, é um número par. Então, se eu tiver 2 números pares e 2 ímpares? Ora, isto dá 24, que é um número par. Então, se eu tiver um ímpar e os restantes forem pares, eu vou obter, portanto, aqui este produto vai ser igual a 8 vezes 4, 8 vezes 6, aliás, que é 48. Assim, também é um número par, e se eu tiver um produto
de números pares, não é? Também vai ser um número par. Neste caso temos, portanto, 2 vezes 4 é 8, vezes 4, 32. E também é um número par. Assim, a única maneira que eu tenho de ter um produto de 4 algarismos que seja ímpar é tendo os 4 algarismos ímpares, não é? Então, os algarismos vão ter que ser, os escolhidos vão ter que ser todos ímpares. Ora, quantos algarismos ímpares é que eu tenho de 1 a 9? Tenho 1, tenho 3, tenho 5, o 7 e o 9. Ora, digamos que eu escolho um dos 5. Na segunda posição, eu já não posso usar o anterior, portanto já vou ter 4. Para o da terceira posição, eu como já escolhi 2, não posso usar os 2 anteriores, restam-me 3. E para a última posição já me vão restar 2. Assim, o número de casos favoráveis é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ou até, se preferirem, arranjos de 5, 4 a 4. Portanto, dos 5 escolho 4, dos 5 números ímpares escolho 4 e interessa a ordem. A probabilidade pedida arredondada às milésimas é 0,003. Exercício 13. Uma caixa contém bolas de várias cores, indistinguíveis ao tato, umas com um logotipo desenhado e outras não. Das bolas existentes na caixa, 10 são amarelas. Dessas 10 bolas, 3 têm o logotipo desenhado. Dispõem-se, ao acaso, as 10 bolas amarelas lado a lado em linha reta. Qual é a probabilidade das 3 bolas com o logotipo desenhado ficarem juntas? Então, qual é que é a probabilidade pedida? Nós temos 10 bolas amarelas, não é? Mas só 3 dessas amarelas, só 3 é que têm o logotipo desenhado. Ora, de quantas maneiras é que... qual é que é o número de casos possíveis? Ora, reparem no seguinte. Eu tenho 3 bolas com o logotipo desenhado e o número de casos possíveis vai ser precisamente o número de maneiras em que eu posso dispor as bolas com o logotipo desenhado. Ou seja, vai interessar as posições em que as bolas com o logotipo desenhado vão ficar. Por exemplo, se fica na primeira, na segunda e na quarta, por exemplo, ou se na segunda, na terceira e na quarta. Ou seja, basta-nos escolher destas 10 posições em que as bolas podem sair, 3 para as bolas com o logotipo desenhado saírem. Portanto, não vai interessar a ordem. Porquê? Não interessa a ordem porque elas não são distinguíveis uma das outras. Aquelas que têm o logotipo desenhado. Entre elas não são distinguíveis. E por isso é que não interessa a ordem. Combinações de 10, 3 a 3. E por isso nas restantes 7 posições vamos ter bolas que não têm o logotipo desenhado. Portanto, se quisessem também podiam começar por escolher as bolas onde iam ficar as bolas que não têm o logotipo desenhado. Também podiam fazer isso. Portanto, os casos possíveis também podiam ser combinações de 10, 7 a 7. Então, quantos casos favoráveis é que temos? Nós temos de ter as bolas com o logotipo desenhado todas juntas. Não é? Então, vejamos o seguinte. Digamos que temos aqui, portanto, as bolas podem ficar juntas nas 3 primeiras posições, podem ficar juntas na segunda, na terceira e na quarta posições, na terceira, na quarta e na quinta, enfim, temos vários casos, não é? Para eu não ter aqui, para não se tornar confuso,
eis o que eu vou fazer. Eu vou pensar na bola que está mais à direita, das bolas que tem o logotipo desenhado. Vou pensar na bola que está mais à direita e vou pensar onde é que a bola que está mais à direita pode ficar. Reparem. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. 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 Nesta posição. E nesta. E nesta. Portanto, pode ficar posicionado de 8 maneiras diferentes. Então, como a ordem entre essas 3 bolas não interessa, ok? Então, essas bolas com o logotipo desenhado podem ficar colocadas de 8 maneiras diferentes. Assim, o valor da probabilidade pedida, portanto, 8 sobre as combinações de 10, 3 a 3, é igual a 1 15 avos. E assim a resposta certa é a opção B. Exercício 14. Na figura seguinte está representado, num referencial ortonormado ao XYZ, um paralelepípedo retângulo ABCD EFGH. Sabe-se que o vértice A pertence ao eixo OX e o vértice B pertence ao eixo OY. Escolhe-se, ao acaso, um vértice do paralelepípedo e, seguidamente, também ao acaso, escolhe-se um outro vértice diferente do anterior. Designe-se por X o primeiro vértice escolhido e por Y o segundo vértice escolhido. Qual é a probabilidade de a terceira coordenada do vetor XY ser igual a 0? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então qual é que é a probabilidade pedida? Para o cálculo de casos possíveis, eu vou considerar a ordem importante. Ok? E portanto, eu tenho 2 vértices a escolher. Ao escolher 8, ao escolher o primeiro vértice, portanto tenho 8 hipóteses, não é? Depois o segundo vértice já não pode ser igual. Portanto, já só tenho 7 vértices possíveis de sair. Assim, o número de casos possíveis é 8 vezes 7. Ora, se a ordem importou no cálculo de casos possíveis, então vai ter que acontecer o mesmo no cálculo de casos favoráveis. Ora, inicialmente, eu posso escolher qualquer um dos 8. Qualquer um dos 8 vértices. Em seguida, quantos vértices é que podem sair? Reparem no seguinte. A ideia é que a terceira coordenada do vetor xy seja igual a 0. Ou seja, que este vetor xy seja perpendicular ao eixo dos z's. Então, se eu escolher um vértice qualquer, qualquer um dos 8 vértices, digamos o D, então quantos é que eu depois já vou poder escolher? Portanto, se o vetor tem de ser perpendicular ao eixo dos z's, já só tenho 3 hipóteses. Ou o vértice C, ou o vértice E, ou o vértice F. Portanto, se eu escolher um vértice que esteja na face de cima, na face CDEF, então o outro vértice também tem de ser desta face. Se eu escolher um vértice que não seja desta face de cima, digamos o A, então o segundo vértice também vai ter que ser da face de baixo. Portanto, ao escolher o primeiro, depois já só posso escolher 3 dos vértices. E assim, a probabilidade pedida na forma de fração irredutível é 3 sétimos. Exercício 15. Um saco contém 9 cartões indistinguíveis ao tato, numerados de 1 a 9. Retiram-se simultaneamente e ao acaso 4 cartões do saco. Qual é a probabilidade do menor dos números saídos ser 3 e o maior ser 8? Ora, então, nós temos 9 cartões e queremos retirar 4. Ok? De quantas maneiras é que eu os posso tirar? Reparem que eles aqui nem sequer falam de eles serem colocados em fila nem nada. Aliás,
os cartões até vão ser retirados ao mesmo tempo. Os 4 cartões vão ser retirados ao mesmo tempo, pelo que não interessa a ordem pela qual eles saem ao mesmo tempo, não é? Portanto, dos 9, saem 4. 4 cartões. Relativamente ao número de casos favoráveis, nós queremos garantir que o menor dos números seja o 3 e que o maior dos números seja o 8. Portanto, temos que garantir que sai o 3 e que sai o 8. Ou seja, vão-me restar 2 números para escolher. Porque eu tenho que garantir que o 3 e que o 8 saem. Então, se o menor é o 3 e o maior é o 8, então podem sair ainda o 4, o 5, o 6 e o 7. Como eu disse, tínhamos que escolher 2 números ainda. E temos 4 possíveis para escolher. O 4, o 5, o 6 e o 7. Portanto, dos 4 escolhemos 2. Esta probabilidade é igual a 1/21 avos. E a resposta certa, por isso, é a opção B. Exercício 16. 4 pessoas vão escolher, cada uma e em segredo, um dos seguintes números. Qual é a probabilidade de exatamente 2 delas escolherem o número 5? Ora, então qual é que é a probabilidade? Relativamente aos casos possíveis, cada uma destas pessoas podem escolher o número 5. Não é? Portanto, assim. Ora, nós queremos saber qual é a probabilidade de exatamente 2 delas escolherem o número 5. Em primeiro lugar, temos que escolher quais das 4 pessoas é que vão escolher o número 5. Portanto, dessas 4 pessoas, não interessa quais, 2 vão ter que escolher o número 5. E, portanto, as outras 2 pessoas que restam podem escolher qualquer um dos 4 números restantes. Portanto, 4 ao quadrado. Esta probabilidade é, portanto, igual a 0,1536 e assim a resposta certa é a opção D. Exercício 17. Vamos considerar um cubo e vamos escolher ao acaso 3 vértices distintos desse cubo. Qual é a probabilidade de o plano por eles definido conter uma das faces do cubo? Ora, então a probabilidade é a seguinte. No que toca aos casos possíveis, nós temos, portanto, um cubo tem 8 vértices e dos 8 eu vou escolher 3. Não interessa a ordem, para formar um plano. Ok? Então, quantos são os casos favoráveis? Digamos que eu vou escolher uma face qualquer do cubo. Como eles têm de pertencer todas à mesma face, não é? Eu tenho uma face qualquer. Portanto, cada uma das faces tem 4 vértices. E, portanto, destes 4 vértices, eu vou escolher 3. Tá bom? Agora, eu fiz isto para uma face. Mas é que o cubo tem 6 faces diferentes. Portanto, eu posso fazer este exercício de dos 4 escolher 3. Eu posso fazer isto em 6 faces diferentes do cubo. E por isso, o número de... portanto, a probabilidade pedida é 3 sétimos e por isso a opção certa é a opção B. Vamos então ao exercício 18. Considere um dado cúbico equilibrado com as faces numeradas de 1 a 6. Lança-se esse dado 4 vezes e escrevem-se da esquerda para a direita os algarismos saídos
obtendo-se assim um número com 4 algarismos. Qual é a probabilidade desse número ser par, menor do que 5000 e capicua? Portanto, que é uma sequência de algarismos cuja leitura da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita dá o mesmo número. Então, nós queremos formar números com 4 algarismos usando algarismos de 1 a 6. Qual é que é então a probabilidade pedida? O número de casos possíveis é, portanto, 6 à quarta. Porquê? Porque para cada uma destas 4 posições, eu tenho 6 hipóteses. Posso usar qualquer um dos números de 1 a 6. Qualquer um dos algarismos de 1 a 6. No que toca aos casos favoráveis, nós queremos saber qual é que é a probabilidade deste número com 4 algarismos ser... qual é que é a probabilidade dele ser par, menor do que 5000 e ser capicua. Ora, se ela é menor do que 5... se ela é par, aliás, se ela é par, então o algarismo na última posição ou é um 2, ou é um 4, ou é um 6. Mas atenção, se é uma capicua, o algarismo que está nesta última posição tem de ser igual ao que está na primeira. Portanto, como o número tem que ser menor do que 5000, não posso ter aqui um 6 na última posição. Porque se eu tenho um 6 na última posição, tenho que ter um 6 aqui também. E o número tem que ser menor do que 5000. Assim, eu tenho dois casos possíveis apenas para a última posição. E apenas uma para a primeira. Então, para a segunda e terceira posições, quantos casos é que eu tenho? Ora, eu sei que o algarismo, se este número é uma capicua, o algarismo que está na segunda posição também vai ter que ser igual ao que está na terceira. Assim, podemos usar qualquer um dos 6 na segunda posição, por exemplo. Qualquer um dos 6. Mas depois, para a outra posição, temos que usar o mesmo algarismo. Portanto, são 12 casos favoráveis. Assim, a probabilidade pedida é 1/108 avos. Isto é, a opção certa é a C. Exercício 19. O autoexagno é um stand de venda de automóveis. Num certo dia, este stand tem para exibição 6 automóveis diferentes, de 3 tipos: 2 utilitários, 2 desportivos e 2 comerciais. Este stand, de forma hexagonal, tem uma montra que se situa num dos lados do hexágono. Pretende-se arrumar os 6 automóveis de tal forma que cada automóvel fique voltado para um vértice do hexágono. Supondo que se arrumam os 6 automóveis ao acaso, qual é a probabilidade dos 2 desportivos ficarem voltados para os vértices que se encontram nas extremidades da montra? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Ora, então, qual é que é o número de casos possíveis? Ora, eu tenho 6 vértices, o hexágono tem 6 vértices, não é? E tenho 6 automóveis. E a ordem interessa. Portanto, o número de casos possíveis é 6 fatorial. Os casos favoráveis, portanto, os vértices que se encontram nas extremidades da montra são 2. Não é? Portanto, estes 2 aqui. Portanto, eu tenho que ter os 2 automóveis desportivos nestes 2 vértices. Assim, eu tenho 2 fatorial maneiras
de colocar esses mesmos carros pronto, nestes dois vértices. Portanto, posso trocar entre eles. Assim, para além disto, eu posso trocar cada um dos 4 carros que me restam pelos 4 outros vértices. Assim, a probabilidade pedida na fração, na forma de fração irredutível é 1/15. A linha B. Nesse mesmo dia, o gerente do stand pretende oferecer 2 automóveis a uma instituição. Supondo que os 2 automóveis vão ser escolhidos ao acaso, dentre os 6 automóveis em exibição, qual é a probabilidade de os 2 automóveis selecionados serem de tipos diferentes? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Ora, eu vou calcular esta mesma probabilidade pelo acontecimento contrário. Qual é que é o acontecimento contrário ao de termos 2 automóveis selecionados de tipos diferentes? É precisamente o de termos os 2 automóveis do mesmo tipo. Então, a probabilidade pedida é 1 menos a probabilidade de termos 2 automóveis do mesmo tipo. Assim, o número de casos possíveis, portanto, dos 6 automóveis que temos, vamos escolher 2 para oferecer. Não interessa a ordem. Para além disto, qual é que é o número de casos favoráveis? Ora, eu só posso ou dar os 2 utilitários, ou os 2 desportivos, ou os 2 comerciais. Por isso, só há 3 casos favoráveis. 3 maneiras de darmos carros de tipos iguais. 2 automóveis de tipos iguais. E assim, a probabilidade pedida, na forma de fração irredutível, vai ser 4/5. Exercício 20. 3 casais, os Nunes, os Martins e os Santos, vão ao cinema. Depois de terem comprado os bilhetes, todos para a mesma fila e em lugares consecutivos, as 6 pessoas distribuem-nos ao acaso entre si. Portanto, distribuem os bilhetes. Supondo que cada pessoa se senta no lugar correspondente ao bilhete que lhe saiu, qual é a probabilidade dos membros de cada casal ficarem juntos com o casal Martins no meio? Ora, se são 3 casais, tratam-se de, por isso, 6 pessoas. 6 pessoas que se vão sentar em lugares consecutivos e na mesma fila. Ora, qual é o número de casos possíveis? É o número de maneiras que podemos sentar os 3 casais sem quaisquer restrições. Eu tenho 6 lugares para 6 pessoas, então simplesmente vou trocar entre eles. 6 fatorial. Ora, relativamente ao número de casos favoráveis, nós temos que ter os casais todos juntos, mas com o casal Martins no meio. Portanto, o casal Martins vai ficar nestes 2 lugares centrais. Portanto, no terceiro e no quarto lugares. Então, de quantas maneiras é que os podemos sentar? O casal Nunes, pode ficar sentado nestes 2 lugares. E se tivermos, portanto, o casal Nunes ali, nos outros 2, na outra ponta, vamos ter que ter o casal Santos. Mas também podemos ter o casal Santos a sentar-se nos primeiros 2 lugares e o casal Nunes nos últimos 2. Em primeiro lugar, vamos pensar neste primeiro caso em que o casal Nunes se senta nos 2 primeiros lugares. Se assim for, o casal Nunes eles podem trocar entre eles, o mesmo relativamente aos Martins e o mesmo para o casal Santos. Para além disso,
Também temos o seguinte. Podemos sentar o casal Santos, por outro lado, nas primeiras duas posições, nos dois primeiros lugares. Podemos, por isso, trocar entre eles. 2 fatorial. Podemos trocar o casal Martins, que fica no meio, entre eles. E podemos também trocar o casal Nunes entre eles também. Assim, esta é a probabilidade pedida. Neste vídeo é tudo, espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Não se esqueçam também de dar uma olhadela na playlist que temos de análise combinatória e probabilidades. Como disse, neste vídeo é tudo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.